Bezerra Hashem, Dafnun Retrato de Shabbat. Estamos Dafnun Dalet Amud Bet, Dafnun Dalet no verso, na segunda linha de baixo para cima, Marav Papa. Fala Gemara Marav Papa, velho de Beirish Galuta Nitfesu al Kule Alma. Aqueles responsáveis pelo todo o povo de Israel, o Reish Galuta, é aquele ministro do povo de Israel na diáspora. Ele é tão influente para o povo de Israel, tão influente para o mundo, que se ele não adverte as pessoas, então ele é responsável pelos pecados das pessoas e também é castigado. Que hada amar Abchanina, mai dirtiv Hashem b'mishpat yavoim ziknei amo v'sarav. A gente vai trazer uma fonte para isso, que uma pessoa importante, ele é castigado por causa que ele não advertiu pessoas que estão abaixo dele, que Hashem vai vir com a justiça sobre os anciãos do povo e sobre os ministros. Os anciãos aqui são tzadikim, são Sanedrim. Não pode ser que os Sanedrim pecaram. Então fala Gemara, Sarim Hatu Zekenim Hatu. Se os ministros pecaram, por que os Sanedrim pecaram por causa disso? Porque eles vão ser castigados junto com os ministros. Elaim Azkenim Shelomicho Basarim. Eu tenho que falar que Hashem vai castigar também os Sanedrim porque não advertiu os ministros. Continua a Gemara. Raviuda Veativ Kamei de Shmuel. Agora uma história tem a ver com essa história, com esse assunto de advertir. Veio uma certa mulher e gritou para Shmuel de uma coisa que fizeram com ela, e Shmuel não deu bola para ela. Amar leilo savar leimar o temos nome zakat dal gamu ikra velo yane. Falou para Shmuel, o Senhor não sustenta isso, que se, como está tudo no passo, que se a pessoa fecha os ouvidos e não escuta o grito do pobre, também ele vai gritar para Hashem e Hashem não vai escutar ele. Portanto, a Raviuda estava falando para Shmuel, para ele sim escutar e advertir essa pessoa que fez alguma coisa ruim com essa mulher. Amar leishimna reshech bekriri, reisha de reshech bechamimi. Falou Shmuel o seguinte, Shinin é uma pessoa esperta. Falou, a Reshech Bekriri, a sua cabeça vai ter água fria. O que significa isso? Significa o seu comandante, ou seja, Shmuel próprio, que era rabino de Raviuda, ele vai ter água fria, ou seja, para ele não vai ter nenhuma justiça. Porém, Reshech de Reshech, aquele comandante do seu comandante, ou seja, Marukva, que era o Avbedin daquela época, vai ter água apelando, porque Marukva, que era importante naquela época, deveria ter tomado cuidado e advertir as pessoas do povo. Portanto, a gente vê daqui outra vez esse exemplo que uma pessoa importante, ele tem a responsabilidade pelos pecados das pessoas abaixo dele. Continua a Gemara. Hayativ Marukva Avbedin dichtiv be David ko amar Hashem Dino la boker mishpat vatsilu gazul miad oshek pen tetse kaesh chamati ubara ve'en mechabe mipnei lo amar alehem. Isso fala que Gemara falou Shmuel, Marukva está sentado como Avbedin, e aqui essa é a fonte que o Avbedin é responsável pelo todo o povo. Be David, os reis de David, ou seja, os descendentes de David Amelech, falou a Hashem para eles, julguem de manhã o julgamento, ou seja, cedo, se antecipem para julgar, fazer justiça e salvem uma coisa roubada da mão do ladrão, porque talvez Hashem vai ficar bravo e vai queimar, ou seja, vai ficar furioso e vai punir as pessoas, e não vai ter ninguém que vai conseguir apagar essa fúria de Hashem. E Hashem falou para os reis de David, por causa que vocês fizeram coisas ruins. Não foram os reis de David que fizeram coisas ruins. Então fala Gemara, realmente essa é a ideia, uma vez que os reis de Davi não iriam advertir os ladrões, é como se eles próprios tivessem roubado e Hashem vai punir eles. Agora a gente vai ver um exemplo de uma outra alahá sobre advertir pessoas. Amar le Rav Zera Rav Simon. Lochechinu ma leane de Beirish Galuta. Falou Rav Zera para Rav Simon que o Senhor advirta as pessoas, os ministros do povo de Israel. Amar le lo mekablu minai. Falou Rav Simon, esses ministros, eles não recebem a advertência que advertem eles. Eles são tão importantes que eles não recebem essa advertência. Por isso não precisa advertir eles, falou Rav Simon. Amar le'av fargado lo mekabel lochechinu mar. Falou Rav Zera, mesmo que eles não recebem as advertências, que o Senhor tem que advertir mesmo assim, porque talvez eles vão receber. Não é certeza que eles vão receber a advertência, mas talvez sim, por isso já tem que, pela dúvida, advertir.
דאמר רב אחא בר רב חנינא, מעולם לא יצאה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה, חוץ מדבר זה. Que falou o sábio, nunca Hashem voltou atrás de uma promessa boa para o povo de Israel, fora com relação a isso de advertências. Dirtiv Yomer Hashem elav, avor betoch ha'ir betoch Yerushalayim veitavit atav al mitzchot ha'anashim ha'nenachim va'nenakim al kol ha'toevot ha'nasot betochá. Falou Hashem para tal pessoa, a gente vem agora na frente para quem ele falou, passe pela cidade de Yerushalayim e faça marcas, faça um sinal de Tav, a letra Tav, nas testas das pessoas vítimas das coisas feias que são feitas naquela época e para salvar eles com essa marca. O que significa isso? A marca do Shberchole Gabriel. Falou Hashem para o anjo Gabriel: Lech rishon al mitzchan shel tzadikim tav shel dio shelo yishlitu bahem malachei Kabbalah. Falou Hashem para o anjo Gabriel para fazer uma marca de um tav nas testas dos tzadikim, um tav de tinta, para que os malachei Kabbalah, os anjos que punem, não toquem nos tzadikim, e nas testas dos maldosos coloca um tav de sangue, que deixa ishlitu bahem malachei Kabbalah. Isso seria um sinal para os anjos que punirem os rechaim, os perversos. Amram midat adin lefnei HaKadosh Baruch Hu, a justiça veio para Hashem e reclamou com Hashem. Ribono shel olam, ma nishtanu elo meelo. Falou a justiça para Hashem. Qual é a diferença dos tzadikim para os rechaim? Amar lá no tzadikim gumurim, lá no rechaim gumurim. Falou Hashem, esses são 100% justos e vão ser salvos. Esses são 100% perversos, eles vão ser punidos. Amram lefanav ribono shel olam, hayab bi'adam limchot velo michu. Falou a justiça para Hashem. Esses tzadikim poderiam ter advertido os rechaim e não advertiram. Então eles também têm que ser punidos. Amar la galui be'ado lefanai she'im yichu bahem lo yikablu mehem. Falou Hashem para a justiça, é revelado perante mim que se esses tzadikim fossem advertir os rechaim, eles não iam ligar para eles, não iam receber a advertência. Amar lefanav, ribono shel olam, im lefanecha galui lahem igalui. Falou a justiça para Hashem, tá bom que para você é claro que os tzadikim não vão conseguir convencer os rechaim, mas os tzadikim não sabiam disso. Eles deviam ter advertido, porque eles deveriam pensar que talvez os rechaim iam receber a advertência, eles não advertiram. Velho dirtiv, agora eu vai trazer um passo que Hashem voltou atrás. Em vez de fazer esse tav nas testas do tzadikim para salvar eles, Hashem também vai punir os tzadikim lo aleno. Zaken bachur betulat tav venashim ta'arugu lemashchit ve'al kol isha shel alav atav al tigashu. Falou Hashem, anciãos, moços e moças, crianças e mulheres, que esses anjos das punições têm que matar essas pessoas, e as pessoas que tinham lá um tav não podiam chegar perto deles. Ou seja, até agora a gente não viu nada com relação ao tzadikim. O migdashi techelo, e falou Hashem, comecem do meu migdashi. O que significa isso? E está escrito na continuação que esses anjos das punições começaram a punir os anciãos que estavam no Betamigdash, pessoas tzadikim. Deixa eu ver agora na frente o que quer dizer esse migdashi techelo. Fala como Natan de Rav Yosef, al tikri migdashi ou mekudashai. Elo bnei adam shekimu et haTorah kula me'alev v'atav. Isso que Hashem falou para os anjos começarem do meu migdash. Que é o meu migdash? Migdash que não é Migdash, que é o Betamigdash, o templo sagrado. Significa aqui as pessoas que são sagradas. Tzadikim que cumpriram a Torá de Alef Atav, do começo ao fim, cumpriram toda a Torá, e mesmo assim Hashem vai punir eles primeiro, vai ser os primeiros a ser punidos, porque eles deveriam ter advertido e não advertiram os Rechaim. O Miyad, continua o Pasuk, Ve'ine shisha nashim ba'im miderech shara elyon, Hashem mafne et tzafona, ve'ish kli mafatzo beyado, ואיש אחד בתוכם לבוש הבדים, וכסת הסופר במצנב, ויבואו ויעמדו אצל מזבח הנחושת. Fala o passuco em seguida, 6 pessoas chegaram em Jerusalém do portão norte, e tinha uma pessoa vestida de roupas de linho, com um pote de tinta de um escriba, de um sofer. E eles chegaram perto e foram em direção ao altar de bronze. A gente vê na grafite quem são essas 6 pessoas, porque a gente já sabe que aquele
Isha levu shabadim, essa pessoa vestida de linho, vestida de roupas de linho, é Gabriel, que Hashem falou para ele pegar um pote de tinta e pintar um tav nas testas do tzadikim. Aqui seriam os tzadikim que também cumpriram toda a Torá e também advertiram os rechaim. Fala Gemara, como você pode falar que eles foram em direção ao altar de bronze? O altar de bronze é aquele altar que Moshe Rabbeinu fez, e Shlomo HaMelech já tinha escondido, enterrado esse altar, porque ele falou que era pequeno demais, tinha que fazer um altar maior, ele fez um altar de pedras. Então como pode ser que ele tinha lá nessa época de Yehezkel, esse Mizbach HaNechoshet, fala que o Mizbach HaNechoshet Mi'ava, não tinha nenhum altar de bronze naquela época. Amar-lhe HaKadosh Baruch Hu, Atchila Mimakom Shomrim Shira Lefanai. A intenção é que Hashem falou, comecem a punir os Leviim, que eram tzadikim gmurim, que eles tocavam para Hashem música, shirá, com objetos, instrumentos de bronze. Isso quer dizer que para começar com o Mikdashi, o Mekudashai, são os tzadikim, aqueles Leviim que estavam na frente de Hashem. Quem são essas 6 pessoas? Amarav Chizda Ketzef, Af Vechema, o Mashchit, o Meshabeh, o Mechaleh. São 6 anjos que punem Malachei Chabalá, a fúria, a ira e o nervosismo, a destruição, a quebra e a aniquilação. 6 nomes de punições lo aleno. Então isso quer dizer que eles foram primeiro para matar os tzadikim, depois os rechaim. E aqui a gente vê que Hashem voltou atrás por causa disso que eles não advertiram. É a única coisa que Hashem voltou atrás de uma coisa boa que ele falou. O Maishna Tav. Fala, por que mesmo esse sinal de a letra Tav? Amarav Tav Tichye, Tav Tamut. Falou Rav o seguinte, para os tzadikim o Tav é que você vai viver, e para os rechaim é o contrário, Tamut, que é a morte. Ou seja, o Tav aqui é uma abreviatura de tanto de viver ou o contrário. Veshmuel Amar Tamaz Zechut Avot. Shmuel fala que o Tav é uma outra abreviação. A abreviação de Tav é Tamaz Zechut Avot, acabou o mérito dos patriarcas. Ou seja, os tzadikim agora vão ser julgados por si só, não tem mais mérito dos patriarcas. Chega uma hora que esgotou já o crédito que a gente tem por causa dos patriarcas, e a gente não vai ser mais salvo por causa dos patriarcas. A pessoa vai ser salva somente se ele merece. Então os tzadikim que merecem vão ser salvos, os rechaim que não merecem vão ser punidos. Por isso eu coloco um Tav lá para uma abreviação de Tamaz Zechut Avot. Rabbi Yochanan Amar Tachon Zechut Avot. Rabbi Yochanan fala diferente. Rabbi Yochanan falou que realmente acabou os Zechut Avot, mas a pessoa com esse Tav pode querer acordar os Zechut Avot outra vez. O mérito dos patriarcas acabou, mas a pessoa lembrando isso pode chegar a Hashem ter piedade dele. Por isso fala Rabbi Yochanan Tachon Zechut Avot, que acordar os Zechut Avot e os tzadikim que fazem atos como os patriarcas, ou seja, o Chzima Seavotem BDM, eles se relacionam com o mérito dos patriarcas, então eles vão ser salvos, e os rechaim que não fazem como os patriarcas, então eles não vão ser salvos do além. Reish Lakish Amar Tav Sof Chotamosh Shel HaKadosh Baruch Hu, Amar Rabi Hanina Chotamosh Shel HaKadosh Baruch Hu Emet. Reish Lakish fala diferente, o Tav aqui é o final da palavra Emet. Emet é o que está escrito no carimbo de Hashem. Nos céus, Hashem carimba com um carimbo que está escrito verdade, Emet. Então esse Tav é o final dessa palavra Emet, para mostrar que foi carimbado já o decreto dos tzadikim para o bem, e o decreto dos rechaim para o contrário. Continua a Rav Shmuel bar Nachmani. Elu bnei Adam que imoid a Torá kulam me'alef atav. Rav Shmuel bar Nachmani falou diferente, que o Tav aqui significa que os tzadikim que cumpriram a Torá de Alef Atav, do começo do abecedário até o final, de A a Z, os tzadikim cumpriram a Torá, portanto eles vão merecer ser salvos. Os rechaim, ao contrário, aqueles que descumpriram a Torá, então eles vão ser punidos do além. Falando agora de passagem que a gente falou com relação a Shmuel, que Shmuel falou que acabou os Zechut Avot. Quando foi essa época que acabou os Zechut Avot? Meimatai Tamaz Zechut Avot. Amar Rav Mimot Hoshea ben Beri. Falou Rav dos tempos de Hoshea Navi, Hoshea ben Beri, ele viveu no 3º milênio do ano 84, assim fala o Seder Olam, e naquela época já acabou os Zechut Avot. Por quê? Shenemar Eglah et Nevluta Le'ene Me'avea Ve'ish Le'atzilena Miyadi. Que falou Hashem,
Hashem vai mostrar as coisas ruins que o povo fez e vai punir o povo de Israel e ninguém vai salvar eles. E uma vez que Hashem falou que ninguém vai salvar o povo de Israel, dá para ver que os méritos dos patriarcas acabaram. Fala que Shmuel Amar Mimech Hazael. Shmuel falou nos tempos de Hazael. Hazael era um rei inimigo do povo de Israel, rei de Aram. Está escrito o seguinte: Shneimar veHazael melech Aram lachat et Israel kol yemei Yoachaz. Hazael, rei de Aram, ele pressionou o povo de Israel nos tempos de Yoachaz, e Yoachaz era um rei. Esse Hazael viveu mais ou menos 40 anos depois de Yoshua ben Berio. Conforme essa opinião, o Zchut Avot terminou depois. E está escrito o seguinte: Uchtiv vayichan Hashem otam verachamim vayifen alehem למען בריתות אברהם יצחק ויעקב ולא אהבה שחיתם ולא השליכה מעל פניו עד עתה. Esse que Hashem teve piedade do povo de Israel por causa de Abraão, Yitzhak e Yaakov e não quis aniquilar o povo de Israel até aquele momento. Você entendeu? Esse sábio que até aquele momento o povo de Israel estava defeso pelo mérito dos patriarcas. Depois disso, acabou o mérito dos patriarcas no aleno e o povo de Israel tem que merecer por méritos próprios. Rabbi ben Levi Amar Melial. Rabbi Levi discute, fala que terminou o mérito dos patriarcas antes, na época de Eliyahu Hanavi, que foi no terceiro milênio também, até o ano 34 do terceiro milênio. Como está escrito o seguinte: Shneimar vahi be'alot hamincha. Vaigash Eliyahu Hanavi, vayomer Hashem Elokei Avraham, Yitzhak ve'Yisrael, hayom yivada ki ata Elokim be'Yisrael, v'ani avdecha, v'dvarecha asit et kol advarim ha'ele. Eliyahu Hanavi estava lá combatendo os Ovdei Avodah Zarah, os idólatras do povo de Israel. Na época, na hora de Mincha, na hora que tinha que sacrificar o Korban Tamid Ben Arbaim, o Tamid da tarde, ele fez lá um altar de pedra e ele pegou, falou para Hashem que Hashem mostre que Hashem é o verdadeiro Deus para todos os idólatras. E Hashem realmente respondeu para Eliyahu Hanavi e trouxe um fogo dos céus e Eliyahu Hanavi sacrificou o sacrifício naquela situação para Hashem milagrosamente. E o que aconteceu foi que Eliyahu Hanavi fez uma reza para Hashem mostrar que ele é o verdadeiro Deus, em mérito de Avraham, Yitzhak e Israel, em mérito dos patriarcas. Então, por que ele tinha que relembrar o mérito dos patriarcas? Entendeu? Esse sábio Rabbi ben Levi, que se não fosse que Eliyahu Hanavi relembrasse o mérito dos patriarcas, não ia funcionar o mérito dos patriarcas, porque já tinha acabado o mérito dos patriarcas. Continua a Gemara, que ele pediu, ele pediu para Hashem ter piedade dele, e considerar que ele fez isso pela ordem de Hashem. Por quê? Porque é proibido sacrificar um sacrifício fora do Bet HaMikdash, e ele estava sacrificando numa bamá, num altar de pedra, e seria um pecado isso. Ele falou para Hashem ter piedade dele, que ele fez isso em nome de Hashem. Continua a Gemara, Rabbi Yochanan Amar Mimech Hiskiyahu. Yochanan fala que terminou o Zchut Avot depois. Nos tempos de Hiskiyahu Amelech, isso foi no terceiro milênio também, até mais ou menos o ano 200 do terceiro milênio, foi a época de Hiskiyahu. Shneimar, למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד והממלכתו להכין אותה ולסדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם, קנאת השם צבקות תעשה זאת. Fala Rabbi Yochanan, o pasuk fala que o profeta Irmiyahu falou para o pai de Hiskiyahu, Ahaz, falou que ele vai ter um filho muito especial, ele vai ter um grande cargo, vai ter muita paz, vai sentar no trono de David Amelech, e ele vai ter muita justiça em seu reinado, muita caridade, e o nome dele vai ser lembrado para sempre, e o que vai fazer isso é a Kined de Hashem, é a justiça que Hashem vai querer colocar, para levantar a glória de David Amelech outra vez, que um descendente dele como Hiskiyahu vai ser rei, um rei muito importante. Então, entendeu o Rabbi Yochanan o seguinte: Hashem vai fazer isso pelo nome de David Amelech, não pelo nome de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Por quê? Porque realmente já acabou, naquela época, os Zchut Avot, o mérito dos patriarcas. Continuar era um outro assunto. A gente falou com relação a sofrimentos anteriormente, a gente vai falar agora com relação a outro assunto relativo a isso. Amar Ravami, Ermitah Belochet. Falou Ravami, o único motivo da morte é o pecado. Se a pessoa não pecasse, ele não ia morrer. E também sofrimento só vem por causa de pecado. Se a pessoa não tivesse pecado, não ia sofrer nada na vida inteira dele. Qual é a prova disso que não tem uma morte sem pecado? Que está escrito
que a alma que pecou vai morrer, ben lo sabe avona af, lo sabe avona ben, que o filho não vai ser morto por causa do pecado do pai, e o pai não vai ser morto por causa do pecado do filho. Tzidkat tzadik alav tiye, virishat arasha alav tiye. E está escrito que a justiça do tzadik vai defender ele, e a maldade do rasha vai punir ele. Que a gente vê que não tem morte sem pecado. Continua agora, não tem sofrimento sem pecado, vertiv, o pecado de Beshevet Pisham, o Benigaim Avonam. Como está escrito que Hashem vai punir por causa dos pecados, o Benegaim vai ter lepra por causa dos pecados outra vez. E a gente vê daqui que a lepra e os sofrimentos vêm por causa de pecados. Continuamos, viramos a página. Meitve, Amru Malachai Sharit Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam Yiprimaka Nasta Mita Al Adam Arishon. Pergunta uma pergunta para Ravami, de uma braita. A braita falou o seguinte: os anjos celestiais perguntaram para Hashem, por que está decretado para Adam Arishon morrer? Amar lahem mitzvah kalat tziviti, ve'avar alea, falou Hashem, que Hashem ordenou uma mitzvah kalá, uma mitzvah fácil para Adam Arishon, e ele transgrediu isso. Amar lei ve'alo Moshe ve'Aaron, ki imu kol haTorah kula umetu. Perguntaram os anjos celestiais para Hashem, Moshe e Aaron cumpriram toda a Torá e mesmo assim morreram. Amalei mikrei echad tzadik ve'larasha latov. Falou Hashem, é um costume só para o tzadik e para o não tzadik. Uma vez que Adam Arishon ele mereceu morrer, também Moshe e Aaron têm que morrer, porque é um costume só, uma natureza para os dois. O que a gente vê daqui? Que Moshe e Aaron morreram sem pecar, não como Ravami. Fala para onde amar que Aitana. Fala que realmente é uma discussão com relação a Moshe e Aaron, e Ravami sustenta como uma outra braita. Detalhe, Rabbi Shimon ben Elazar omer, Av Moshe ve Aaron bechitam metu. Fala a braita em nome de Rabbi Shimon ben Elazar, também Moshe e Aaron morreram porque eles pecaram. Shneimar yain lo imantem bi. Haimantem bi adain lo igia zmanechem lipater min haolam. Porque eles pecaram na pedra que estava saindo água lá, o meio merivá, que Hashem falou para falar com a pedra, eles bateram na pedra, e eles pecaram nisso, e fala o Pasuk, porque eles não confiaram em Hashem em falar com a pedra, eles mereceram morrer. Então Ravami sustenta como Rabbi Shimon ben Elazar, que Moshe e Aaron pecaram, por isso eles morreram. Se eles não tivessem pecado, eles não iam morrer. Então uma outra pergunta para Ravami. Meitive, arba meto beitio shel Nachash, velo el Binyamin ben Yaakov, Amram avi Moshe, veishai avi David, vekilav ben David. Fala Gemara, são 4 pessoas que morreram somente porque Havá pecou com o conselho da cobra. A cobra convenceu Havá de comer o Etzadat Tovará, árvore do conhecimento, e por isso essas 4 pessoas morreram. Se não fosse por causa disso, eles não iam morrer porque não pecaram nada. Quem são essas 4 pessoas? Binyamin, filho de Yaakov, Amram, pai de Moshe, Ishai, pai de David, Kilav, filho de David, Vekulu Gumara. E é uma tradição que a gente tem, que são essas pessoas. Lebar mi Ishai avi David. Fora Ishai, pai de David, a Melech está escrito explicitamente no Pasuk. De Mefaresh Veikra, Dichtiv et Amasa, Sam Avshalom tachat Yoav, Sarat Tzava, Amasa ben Ish u'shmo Yitra Israeli, Asher ba el Avigail bat Nachash, Achot Zeruya em Yoav. Fala o Pasuk o seguinte: quando Avshalom estava se rebelando contra seu pai David Amelech, ele mudou o general. Em vez de Yoav ben Zeruya, ele colocou Amasa. Amasa era filho de Itra a Israeli, que casou com Avigai, filha de Nahash, irmã de Zeruya. Ou seja, Nahash era pai de Avigai e de Zeruya. E Zeruya era Yoav, era mãe de Yoav. Yoav ben Zeruya era filho de Zeruya, que era irmã de Avigai, que casou com Itra Israeli. Fala para Vehibat Nahash ave velo bat Ishai ave. Fala para Avigai aqui que se trata, que foi esposa de Itra Israeli, era filha de Ishai, pai de David. Não era filha de uma pessoa chamada Nahash. Dichtiv ve'achoteen, Zeruya ve'Avigai, como está escrito que as irmãs de David Amelech eram Zeruya e Avigai são filhas de Ishai. Então por que falou que Ishai chamou Nahash? Ela bat mi shemet betio shel Nahash. Então deve ser que Ishai morreu por causa do conselho da cobra. Se não fosse o conselho da cobra, que Havá escutou a cobra, Ishai não deveria morrer. Continua a Gemara.
Mani, Ilei Matana de Malachesh, está completando a pergunta agora. Como quem sustenta esse Tana da Braita, que falou que são 4 pessoas que morreram por causa do Tio Shel Nachash? Se sustenta como o Tana da Braita, de Malachesh Sharet, que Hashem respondeu para os anjos celestiais que Moshe e Aaron realmente não pecaram, e só morreram por causa que Mikre Echad, a natureza é igual para o Tzadik e para o Rasha. Veika Moshe e Aaron, o sábio da Braita deveria falar, são 6 pessoas que morreram por causa do Tio Shel Nachash, também Moshe e Aaron. Então realmente esse Tana se entende como outro Tana da outra Braita, Rabbi Shimon ben Elazar, ela revelava Rabbi Shimon ben Elazar, que falou que Moshe e Aaron sim pecaram no meio Merivá. Veshmamina Yeshmitah Belochet, que a gente vê daqui? Que Binyamin, Amram, Ishai e Kilá morreram sem pecar, não como Rabi Ami. Fala Gemara, Veshmamina Yeshmitah Belochet, Veshisurim Beloavon, Vetiut de Rav Ami Tiufta. Fala Gemara que a gente vê que sim tem morte sem pecado, e tem também sofrimento sem pecado, e é uma dificuldade para Rav Ami, e é uma pergunta fatal para ele, realmente Rav Ami não tem aqui resposta. Continua Gemara, Amarav Shum Barachman e Amarav Yonatan. Agora com relação a Reuven, a Sugiá, qual foi o pecado de Reuven? Fala Gemara o seguinte, a pessoa que fala que Reuven, ele pecou realmente com Bilhá, fez uma relação proibida com Bilhá, esposa de Yaakov Avinu, ele é uma pessoa equivocada. Com certeza Reuven não pecou com esse pecado de relação proibida. Shneimar veio bnei Yaakov, Shneimar, que depois que está escrito que Reuven ele dormiu na cama de Bilhá, está escrito que esses são os filhos de Yaakov, 12 filhos. E quando a Torá faz um conjunto, imediatamente a gente já entende que é uma comparação, está comparando todos os filhos juntos como um grupo. Então Reuven, tanto Tzadik quanto os outros, não pode ser que Reuven pecou. Isso fala que Melamed Shekulan Shkulim, que é Ahat, que a gente vê que todos são Tzadikim. Elamani Mekayem Veishkavet Bilá Pilegesh Aviv. Então, como a gente vai explicar o pastor que fala que Reuven realmente deitou com Bilhá, esposa de Yaakov Avinu? Melamed Bilber Mitz'o Shel Aviv. Malé Alavakatov Kirush Achavimah. Então tem que ser o seguinte, deixa eu ver na frente o que aconteceu. Reuven realmente mudou a cama de Yaakov Avinu de lugar, tirou a cama de Yaakov Avinu da tenda de Bilhá, colocou na tenda de Leá. E uma vez que ele desconectou Yaakov Avinu de Bilhá, é como se ele tivesse traído Yaakov Avinu, como se tivesse feito com relação à elevação espiritual de Reuven, uma pessoa tão especial é considerado como se ele tivesse feito esse pecado de Eshet Av. Continua a Gemara o seguinte. Tânia, Rabbi Shimon ben Elazar omer mutzalo tu tzadik meoto avon. Fala Rabbi Shimon ben Elazar, está inocente Reuven desse pecado. Velo b'maaseh ze leyado. E com certeza ele não pecou com o pecado de Eshet Av, a mulher do pai. Efshar atid zaro la'amod al ha'reva velomar aru shochev im Eshet Aviv ve'avo chet ze leyado. A prova de Rabbi Shimon ben Elazar é o seguinte. Depois a gente sabe que tem lá um acontecimento na Torá que o povo de Israel ele foi abençoado e foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado aqueles que fazem coisas ruins e foi abençoado aquele que faz coisas boas. E Reuven foi um dos que amaldiçoou. E o que ele falou? Ele falou que é amaldiçoado a pessoa que tem relações proibidas com a mulher do pai. Se fosse que Reuven próprio pecou nisso, como você pode falar que os filhos de Reuven vão amaldiçoar a pessoa que pecou com relação a isso? Se eles são culpados por causa do pai deles, eles não podem amaldiçoar os outros, não tem nenhum sentido, tem que ser uma pessoa inocente que está amaldiçoando uma pessoa culpada. Porque a gente vê que Reuven realmente não pecou com esse pecado. Fala Rabbi Shimon ben Elazar, então como eu vou explicar esse pasuk que Reuven deitou com Bilhá? Elbon imotavá responde que Reuven ele cobrou a vergonha de sua mãe. O que significa isso? Amari machotimi aitat tzara leimi shifchad achotimi teet tzara leimi amadu bilber et mitzah. O que aconteceu foi que Rachel faleceu e a cama de Yaakov sempre estava na tenda de Rachel. E quando Rachel faleceu, Yaakov tirou sua cama da tenda de Rachel e colocou na tenda de Bilhá. A escrava de Rachel é como se fosse uma extensão de Rachel, portanto Yaakov ficou com a cama na tenda de Bilhá. E Reuven falou que a irmã da minha mãe, ou seja, a irmã de Leá, que era Rachel, competia com Leá para quem
ia ter o privilégio de Jacob Avinu dormir na sua tenda. Agora Rachel faleceu, a escrava da irmã da minha mãe, falou Reuven, vai competir com a minha mãe Leá? Não pode ser. Ele teve lá uma certa impulso e mudou a cama de lugar. Portanto, ele bilbel et mitzah. Ele confundiu a cama de Jacob Avinu e Jacob Avinu foi dormir na tenda de Leá naquela noite. Continua a Gemara, Acherim omrim shte mitzot bilbel, achat shel Shechina ve'achat shel Aviv. Tem outra opinião de Acherim é Rabi Meir, que fala que é mais grave que Reuven fez. Não só que ele mexeu a cama de Jacob, ele mexeu a cama da presença divina. A presença divina dormia também na tenda de Jacob Avinu. E tendo que descrito que Jacob Avinu via onde estava a presença divina, a Shekhinah Kedoshá, e onde estava a presença divina, ele dormia aquela noite. A presença divina se deslocou da tenda de Rachel para a tenda de Bilá. Reuven viu isso, e ele também mexeu a cama da Shekhinah e a cama de Jacob Avinu. Jacob Avinu tinha 4 camas, uma em cada tenda das matriarcas, das Imaot, e ele colocou uma cama em cada tenda para a Shekhinah. E Reuven mudou também a cama de Jacob Avinu de lugar, também a cama da Shekhinah para a tenda de Leá, e por isso Reuven foi punido. Isso fala a Gemara. A prova é de Chtiv, as Chilauta Yitzuia lá, que Jacob Avinu, ele brigou com Reuven e falou, você profanou a minha cama sobre ela. O que significa sobre ela? Fala a Gemara, que sobre ela, sobre a Shekhinah, também a minha cama e também a cama da Shekhinah você profanou. Continua a Gemara com relação a Reuven, é uma discussão dos Tanaim, se Reuven realmente pecou com Bilá ou não. Continua a Gemara, que Tanai, Pachas Kamai Maltotar. Jacob Avinu, ele brigou com Reuven, falou que é uma pessoa impulsiva como a água que sempre jorra no rio, também Reuven não tem limites, falou Jacob Avinu. Altotar, ele não vai ter nenhuma vantagem para nenhuma das outras tribos. Reuven, se não tivesse errado, ele seria Cohen e também seria rei. E ele ia merecer também a Bechorá, ia ganhar dupla parte na herança da terra. E por causa desse pecado que ele fez, ele perdeu tudo isso. E fala a Gemara o seguinte: Rabelezer mer pazata chavta zalta. Agora os sábios vão discutir o que quer dizer Pachas. Pachas é uma abreviatura para outra coisa. Então, pazata, falou Rabelezer, pazata chavta zalta. Pazata, você foi impulsivo. Chavta, você pecou, realmente você pecou com uma Eshet Av, com a mulher de Yaakov. Zalta, e você desprezou o respeito de Yaakov, conforme Rabi Eliezer, realmente Reuven pecou com Bilá, lo aleno. Fala que Rabi Yoshua, Omer passata aldat chatata zanita. O pei de Pachas é passata aldat, você transgrediu a Torá, que futuramente vai proibir Eshet Av, a mulher do pai. Chatata, você desprezou, pecou com relação a Yaakov Avinu. Zanita, e você fez uma relação proibida, lo aleno. Isso fala Rabi Yoshua, que também sustenta que Reuven pecou com Bilá. Rabban Gamliel Omer Pilalta Chalta Zarchat Filatcha. Rabban Gamliel fala o seguinte: Pilalta, você rezou para Hashem, Chalta, você ficou doente para não pecar, e Zarchat Filatcha, e Hashem escutou a sua tefilá. Ou seja, conforme Rabban Gamliel, parece que Reuven não pecou, parece que Reuven queria pecar, mas ele rezou para Hashem e ficou doente de tanto se conter e não pecar. Os Fatim falam um pouquinho diferente, aqui fala também conforme Rabban Gamliel, também conforme a última opinião que já veio na frente, Rabbi Elazar Amodai, também sustenta que Reuven pecou, mas ele fez tchuvá, que fez tchuvá gmurá, uma tchuvá plena, e foi apagado o pecado dele. Isso fala Gemara, Amar Rabban Gamliel, dain tzrichin anu lemodai. Fala Rabban Gamliel, a gente ainda precisa da explicação de Rabbi Eliezer Amodai. Rabbi Eliezer Amodai Omer Hafochet ateva vedorsha. Fala Rabbi Eliezer Amodai, para entender essa palavra Pachas tem que mudar a ordem das letras. Não dá para entender somente o Pei e depois o Het e o Zayin para como abreviatura. Fala o seguinte: Zizata irtata parcha het nimcha. Fala Rabbi Eliezer Amodai que você tremeu, você ficou com muito medo de pecar. Irtata, você fugiu do pecado,
e aí a tentação do pecado fugiu de você e você realmente se conteve. Porém, fala os Fatemet outra vez aqui que o pecado fugiu de você. Parece que Reuven sim pecou, mesmo com a beleza na Modaí, porém ele fez chuva e apagou o pecado. Isso fala os Fatemet aqui. Continua a Gemara. Rava Amar, Vemre la Birmia bar Abba. Agora, os Amoraim vão falar outra explicação que é de Pachas. Zacharta um shoshel davar. O Zain é que você lembrou o castigo de uma pessoa que faz esse pecado de Eshetah, a mulher do pai. Chalita tzmecha choli gadol. E você ficou doente, uma grande doença que você se conteve para não pecar. Esse é o rei de Pachas. Pirashta milachto. E você se separou do pecado e não pecou. E esse é o pei de Pachas que ele se separou do pecado. Continua a Gemara. Reuven, Bnei Eli, Bnei Shmuel, David, Shlomo, Veioash, Siman. Vamos ter agora uma lista, um siman, um lembrete para lembrar Sugiot na frente, também com relação a isso, pessoas que parecem que pecaram, mas não pecaram na verdade. Continua a Gemara. Amar Shlomo ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol Omer Bnei Eli Chatu, Eno Ela Toeh. A pessoa que fala que os filhos de Eli a Cohen pecaram é uma pessoa equivocada. Eles não pecaram. Shneimar, Veshem, Shne Bnei Eli, Chofneu Pinchas Kohanim La Hashem. Falou o sábio o seguinte. Está escrito no Pasuk que os nomes dos filhos de Eli são Hofni e Pinchas, sacerdotes de Hashem. Fala que na Savala que Rav, Shmuel ben Nachmani, em nome de Rebbe Yodah, se usa como Rav, Damar Rav, que falou Rav, Pinchas lo chata, o filho de Eli chamado Pinchas, com certeza ele não pecou. A gente vê na frente qual é a suspeita que eles pecaram. E fala Gemara, Makish Hofni le Pinchas, e a Torá chama Hofni e Pinchas juntos. Está comparando os dois, fazendo um ekesh, uma comparação, do mesmo jeito que Pinchas não pecou, também Hofni não pecou. O pecado aqui seria o pecado de Eshet Ish, a gente vê na frente. Ma Pinchas lo chata, af Hofni lo chata. Do mesmo jeito que Pinchas não pecou, também Hofni não pecou. Fala Gemara, ela mani mekayem asher ishkevu letanashim. Então como eu vou falar o pasuk que eles deitaram com as mulheres casadas? Se você falar que não pecaram, o que está falando o pasuk que eles deitaram com essas mulheres? מתוך ששהו את קניהן שלא הלכו אצל בעליהן, מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבו. Responde a Gemara o seguinte: uma vez que Hofni e Pinchas deveriam ter sacrificado o sacrifício dessas mulheres casadas e elas podiam logo ir para casa, e não sacrificaram isso rapidamente, elas iam lá algumas noites até eles sacrificarem o sacrifício delas. Sendo assim, eles separaram as mulheres dos maridos por algumas noites, e por causa que eles eram pessoas tão especiais assim, a Torá já considera como se eles já tivessem tido relações proibidas com essas mulheres lo aleno. Mas na verdade eles não tiveram nenhuma relação proibida. Fala Gemara o seguinte, que eles deveriam ter sacrificado o sacrifício dessas mulheres, porque, ou por exemplo, que é uma mulher que deu à luz, a mulher que deu à luz depois do período que ela fica impura, para uma menina fica impura 66 dias, para um menino ela fica impura 33 dias, depois tinha que trazer 2 sacrifícios para o Beit HaMikdash, um olá e um hatat. Se ela tinha dinheiro, ela trazia para olá um carneiro, e para o hatat um pombo. Se ela não tinha dinheiro, ela trazia 2 pombos, um para olá e um para hatat. Eles deveriam ter sacrificado logo esses sacrifícios para elas se voltarem para casa e ficarem puras para o marido. Eles impediram elas lá, por isso a Torá fala como se eles tivessem feito relações proibidas. Continua a Gemara Gufa. Amarav, Pinchas lo chata. A gente está agora a se concentrar com isso que a gente falou, que com certeza Pinchas, filho de Eli, não pecou. Shneimar, ve'achia ben achituf, achi ikavod, ben Pinchas ben Eli, Kohen Hashem. A Torá fala que Achia ben achituf era irmão de Ikavod, filho de Pinchas, filho de Eli, é um Ichus. Está falando agora um parentesco importante de Achia ben achituf, que ele era um Kohen Kasher, filho de Pinchas. Portanto, eles então aqui é uma prova que falará que Pinchas com certeza não pecou. Por quê? Pode ser uma coisa assim que Pinchas pegou num pecado tão grande quanto o pecado de relações com uma mulher casada, e a Torá fala que ele é um exemplo, ele é uma referência de uma pessoa kasher, de um Kohen kasher? Não pode ser. Com relação a pessoas que fazem relações proibidas, e Achred Hashem,
לאיש אשר יעשנה אל ועונה מהעולה יעקב ומגיש מנחה להשם צבקות. Está escrito o seguinte, que a pessoa que faz uma relação proibida, Hashem vai realmente aniquilar ele e não vai ter nem Oná, nem Magish Mincha Hashem. Se ele for Cohen, ele não vai trazer sacrifícios para Hashem. E Israel, explica a Gemara o que significa esse passuco. Se ele é Israel, ele não é Cohen, ele não vai ser esperto no meio dos sábios, e não vai conseguir responder as perguntas dos alunos. E se ele for Cohen, ele teve uma relação proibida, então ele não vai ter um filho que é kasher, que é digno para sacrificar um sacrifício para Hashem. Então, como pode ser que Hashem faz uma referência que Ahia ben Achituv, ele é filho de Pinchas, como uma referência boa. Se Pinchas pecou, então falará que o Pinchas, filho de Eli, não pecou. Ele é Shlominá, Pinchas lo chata. Então deve ser que Pinchas não pecou. Ela activa Sherish Kavun. Pergunta a Gemara, está escrito que os dois dormiram com mulheres casadas, também Pinchas, também Hofni. Não é Ishkaven, está escrito sem o Vav, não Ishkavun, está escrito Ishkaven. Ishkaven é em singular, que ele dormiu, ou seja, Hofni. Vaktiv el Banai Kilotova Shmua, ele é Cohen, advertiu os filhos dele e falou, olha, não está bom a fama que vocês têm, vocês não têm uma fama boa. E falou sobre os dois filhos, el Banai. Responde a Gemara, Amarav Nachmari Bar Yitzhak, Beniktiv. Conforme a opinião de Rav, está sido Beni, não Banai, Beni, meu filho, em singular. É Hofni. Fala agora, Vaktiv Ma'avirim. Está escrito que os filhos de Eli são um mau exemplo do povo de Israel. Eles Ma'avirim estão lá influenciando o povo de Israel para fazer pecados. Parece que os dois estão. Ma'avirim é plural, também Hofni, também Pinchas. Amaravunah Bered Rav Yoshua Ma'aviram. Está escrito Ma'aviram e Sele Ma'avirim, sem o Yud no final. Se está escrito Ma'aviram, quer dizer que é um dos filhos só, que é Hofni. Continua agora, Vaktiv Bnei Belial. Está escrito que os filhos de Eli, eles são filhos perversos. Está escrito no plural, Bnei Belial. Fala, Mitoch Shelo le Pinchas nimchot le Hofni velo Micha, Ma'aleh alav hakatuv kilu chata. Responde a Gemara, uma vez que Pinchas deveria ter advertido o Hofni para não pecar, e ele não advertiu, então é considerado como Pinchas próprio pecou para Hashem. Portanto, está escrito que os dois são filhos perversos, uma vez que também ele deveria ter advertido, ele recebeu a responsabilidade sobre o pecado de Hofni. Isso fala relativo com esse assunto que a gente falou anteriormente, de advertências. Bezat Hashem, amanhã novos assuntos com relação a isso. E fica aqui por hoje. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.